Desde o primeiro domingo de janeiro, eu estou refletindo com vocês sobre esse tema, força na fraqueza, baseado em cima da palavra do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Quando Paulo está já encerrando essa segunda carta aos Coríntios, ele fala isso. Ele diz: aprendi que sou forte nas minhas fraquezas, que a graça do Senhor me basta, nas minhas fraquezas que sou forte. Esse é um texto que a gente conhece bem, temos repetido muitas vezes, nos sentimos, de certa forma, confortados e motivados por ele. Mas como eu disse hoje pela manhã, o que eu estou fazendo com vocês aqui nessas reflexões é mostrar que até o momento em que Paulo diz isso, ele diz uma série de outras coisas. Isso é apenas a conclusão de tudo que ele está falando à igreja de Corinto. Isso é apenas o fechamento de todas as outras reflexões que ele veio fazendo. Por isso nós passamos pelo capítulo 1 e vimos lá qual é o tipo de conforto que Deus nos dá. Quando a Bíblia diz que Deus nos conforta, o que é que significa isso? Depois chegamos ao capítulo seguinte, capítulo 2, e vimos que Paulo diz: somos conduzidos em triunfo por Cristo. O que é que significa ser conduzido em triunfo por Cristo? O que isso tem a ver com ser forte na fraqueza? Aí a gente avança um pouco mais, chega no capítulo 4, que foi o que falamos sobre no domingo passado. Paulo fala que dentro de nós há um tesouro. Nós, como vasos de barro, temos um tesouro que carregamos conosco. E por fim, no domingo passado à noite, nós vimos como é que nós mantemos a esperança no meio do desespero, como o apóstolo Paulo vai falar sobre isso no capítulo 5. Ainda hoje pela manhã, saindo do capítulo 5 e chegando ao capítulo 6 dessa carta, Paulo fala sobre sermos embaixadores de Cristo, sermos cooperadores de Deus, sermos agentes de reconciliação, e de que maneira isso vai construindo dentro de nós uma força, uma resistência, que faz com que nós possamos dizer que nós somos realmente fortes na fraqueza. Hoje eu disse que avançaríamos agora para o capítulo 7, lendo um trecho no qual Paulo nos mostra como manter a alegria no meio da provação. O que é essa alegria que não tem nada a ver com a maioria das ideias que temos sobre alegria? Quando Paulo fala sobre essa alegria, ela não tem nada a ver com o que nós pensamos normalmente sobre a alegria, é uma outra alegria. E ele vai explicar isso aqui nesse capítulo 7, capítulo da segunda carta aos Coríntios, no qual eu gostaria que vocês estivessem com suas Bíblias abertas para lerem comigo a partir do versículo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, nós vamos ler do verso 5 até o verso 16. E diz Paulo assim, nesse texto: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria, vejam, é a primeira vez que ele usa a palavra alegria aí, a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade
que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Veja, é a segunda vez que Paulo fala em alegria. Eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo, fomos revigorados, além de encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre. É a terceira vez que ele fala em alegria. Como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me. E essa é a quarta vez que o apóstolo Paulo fala em alegria nesse trecho. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Vejam, num pequeno trecho como esse, Paulo faz referência pelo menos 4 vezes à alegria que ele sentia. Então é para a gente parar e perguntar: que alegria é essa? O que é que está acontecendo no coração desse homem? A gente já viu aqui, desde o início da leitura dessa carta, quantos problemas ele passou. Problemas de fazer com que as nossas preocupações sejam brincadeirinhas de criança. Provações que fazem as nossas provações serem coisas do jardim da infância. Tribulações que fazem com que as nossas reclamações sejam risíveis. Enfrentamentos que fazem com que nossas angústias sejam ridículas. E mesmo esse homem tendo passado por todas essas refregas da vida, ele está aqui falando em alegria. E num pequeno trecho, quantas vezes ele se refere a isso que ele chama de alegria, mas que não é a alegria que conhecemos muitas vezes, porque ele está falando aqui de alegria num outro sentido, como o que nós vamos ver agora. O sentido que ele dá à alegria é completamente diferente de muitas das nossas idealizações de alegria. O nosso problema é quando nós idealizamos as coisas. Nós idealizamos pessoas e casamos com pessoas idealizadas. Nós idealizamos filhos e queremos nos relacionar não como os filhos são, mas com as nossas idealizações dos nossos filhos. Nós idealizamos comunhão cristã e queremos que a comunhão cristã se aconteça, ocorra de acordo com as nossas idealizações da comunhão cristã. Nós idealizamos igreja e queremos que a igreja seja aquilo que nós idealizamos a respeito de igreja. E nós idealizamos Deus e queremos que Deus haja de acordo com as nossas idealizações de Deus.
O nosso problema é que, em vez de lidarmos com as coisas como elas são, nós queremos que as nossas idealizações sejam a realidade. Então idealizamos a alegria. Cada um de nós tem uma idealização de alegria e pautamos nossa vida e buscamos essa idealização de alegria. Não é à toa que não encontramos. Não é à toa que ela escapa entre os dedos. Não é à toa que viver e estar alegre nem sempre combina, porque a gente idealiza alegria e a alegria não é aquilo que a gente idealiza. E aí o apóstolo Paulo está falando sobre alegria real, alegria verdadeira, alegria que é alegria e não as nossas idealizações. E a gente pode destacar aqui nesse texto pelo menos 5 princípios de alegria, 5 conceitos de alegria que o apóstolo Paulo relaciona aqui e que tem a ver com de fato sermos fortes na fraqueza. Porque só somos fortes na fraqueza quando nós passamos a desfrutar dessa alegria verdadeira e não das nossas idealizações de alegria. Então anote aí e veja no texto que lemos, eu quero fazer referência a algumas expressões de Paulo aí. O primeiro princípio dessa alegria que permanece nas provações, nos sofrimentos, nas angústias, dessa alegria verdadeira, o primeiro princípio dessa alegria autêntica é este: essa alegria não significa ausência de dificuldades, mas conforto de Deus no meio das dificuldades e na hora certa. Essa alegria verdadeira, ela não é ingênua. Ela não acha que para haver alegria tem que haver ausência de tristeza. Ela não acha que para haver alegria tem que haver ausência de sofrimento. Ela não acha, essa alegria não cabe só onde não existe tribulação. Essa alegria não cabe só onde está tudo arrumadinho. Essa alegria não cabe onde está tudo certo de acordo com o que queremos. Essa alegria não age assim. Essa alegria trabalha junto com sofrimento. Essa alegria trabalha junto com provação. Essa alegria se manifesta na angústia. E quando a gente volta os olhos para o que Paulo está dizendo, a gente vê isso claramente lá no verso 5, quando ele diz assim: desde que nós chegamos à Macedônia, nós não tivemos nenhum descanso. Pelo contrário, fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Isso é que era nossa passagem pela Macedônia, foi isso aí. O retrato foi esse. Não era um retrato colorido, não, era um retrato cinza, um retrato feio. Não era arco-íris e sol brilhando, não, era isso. Conflitos externos e temores internos. Mas o que foi que aconteceu? Deus, porém, consola os abatidos. É daí que vinha esse sentimento de alegria. O sentimento de alegria de Paulo não vinha de saber que aqui não há problema. O sentimento de alegria de Paulo brotava da certeza de que se aqui há problema, Deus me conforta. Se aqui eu fico abatido, Deus me consola. Se aqui eu me angustio, Deus está comigo. Se aqui eu tropeço, Deus me levanta. É daqui que vem o meu sentimento de alegria. Não é de ver que está tudo arrumadinho na minha vida, não. É de saber que mesmo nas coisas que não dão certo, o Senhor está lá me confortando, me sustendo, me motivando para frente, me motivando para diante, me incentivando. Então a primeira coisa que a gente aprende sobre essa alegria de Paulo é que ela não é uma alegria que só funciona quando está tudo bem, diferente da gente. A gente só fica alegrinho quando está tudo bem. A gente acha que só tem motivo para alegria quando está tudo de acordo com o que a gente quer.
quando sai alguma coisa daquilo que nós planejamos, quando nós perdemos o controle sobre alguma coisa, aí a gente já acha que nada vale a pena, aí nós já nos sentimos as vítimas do mundo, aí nós já entramos num desequilíbrio emocional imenso. Paulo fala de uma alegria que não precisa que haja desocupação da tristeza. Ela ocupa o espaço junto com a provação, com a tristeza e com o sofrimento. Por quê? Porque se estamos abatidos, Deus nos conforta em nosso abatimento. Segundo princípio, essa alegria não significa atos prodigiosos de Deus sempre, mas significa a ação comum de Deus através de pessoas comuns. E aí o apóstolo Paulo chega lá no versículo 6 e ele diz: olha, querem saber como é que Deus me consolou? Como é que Deus consolou o meu abatimento? Com a chegada de Tito. Tito chegou e foi usado para me alegrar. Tito chegou e foi usado para me confortar. Tito chegou e foi usado para Deus me consolar. Deus me consolou através da chegada de Tito. Ele trouxe boas notícias de vocês. Eu estava preocupado com vocês. Eu não sabia o que estava acontecendo. Vocês aí cheios de problemas. Esse grupo que tem aí dentro da igreja de vocês, dizendo que eu não sou apóstolo. Esse grupo que tem aí dentro da igreja de vocês, dizendo que eu roubei a oferta que os macedônios me deram. Esse grupo que está aí dizendo que eu estou enganando as pessoas. E eu, muito abatido com tudo isso, muito abatido com todas essas acusações que vocês faziam contra mim, aí me chega Tito e vem me trazer notícias boas sobre vocês, de como alguns se arrependeram, de como alguns mudaram de vida, de como alguns caíram em si, de como alguns começaram a andar diferente. Isso me consolou no meu abatimento. Deus não precisou abrir mar vermelho para eu ver. Deus não precisou tirar Lázaro do túmulo para eu ver. Deus não precisou transformar água em vinho para eu ver. Deus não precisou me mandar um anjo para falar comigo. Deus simplesmente fez com que Tito viesse. Deus usou uma pessoa comum, numa situação comum. A nossa alegria não pode depender das ações extraordinárias e prodigiosas de Deus, porque não é assim que Deus age na maioria das vezes. Na maioria das vezes, Deus não fica abrindo o mar vermelho. Na maioria das vezes, Deus vai usando os Titos, as pessoas comuns, as situações comuns e rotineiras da vida para confortar nosso coração. A alegria de Paulo não dependia de um grande prodígio. A alegria de Paulo não dependia de um grande feito. A alegria de Paulo dependia só da maneira de Deus agir. E se era só através de Tito, de uma situação comum, ele se alegrava, porque ele via ali a mão de Deus. Todas as vezes que nós amarrarmos a nossa alegria na necessidade de um grande feito de Deus, nós estaremos querendo que Deus haja como a gente acha que Ele deve agir. Só isso está tirando de nós, só o fato de nós exigirmos que Deus haja como queremos, tira de nós a raiz da alegria que podemos sentir. Terceiro princípio. Então a alegria que Paulo está falando não significa ausência de dificuldade, significa conforto de Deus no meio da dificuldade. Em segundo lugar, a alegria que Paulo está falando não significa atos prodigiosos de Deus sempre. Significa Deus ir usando as coisas comuns, rotineiras da vida para ir nos confortando, nos consolando e falando conosco. Em terceiro lugar, essa alegria da qual Paulo está falando não significa não ter tristeza alguma, mas implica em tristeza que leva a uma mudança.
E aqui nesse texto, Paulo faz uma coisa inédita que talvez nenhum de nós tivesse coragem de fazer, porque a gente acha que com Deus está ligado só alegria. A gente acha que de Deus vem só alegria. E Paulo diz: não, tem tristeza que também é segundo Deus. Tem tristeza que vem de Deus para a gente. Há momentos de tristeza que nós enfrentamos na vida que vêm de Deus. São uma tristeza promovida por Deus em nós. E essa tristeza que vem de Deus, diz Paulo no versículo 10, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas produz arrependimento, produz mudança, produz melhoria na nossa vida. O que Paulo está dizendo aqui é que existe tristeza segundo Deus e tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo leva sim à morte, à depressão, ao desespero, à perda de toda esperança. A tristeza segundo Deus opera em nós para melhorarmos, para reconhecermos quem somos, para reconhecermos nossos erros, para reconhecermos nossos pecados, e para que nós mudemos, para que nós sejamos novas pessoas. Vejam, Paulo está falando de uma alegria que vem de uma tristeza segundo Deus na nossa vida. O que significa, em outras palavras, que há momentos sim que Deus permite que nós fiquemos muito entristecidos. E há momentos sim em que Ele promove em nosso coração a tristeza. Mas essa tristeza que vem de Deus é para mostrar quem somos. É para mostrar onde erramos. É para mostrar o que precisamos mudar. E Paulo se alegrava com essa tristeza. É como se ele dissesse: essa tristeza que vem de Deus me alegra, porque eu sei que quando Deus me segura e diz: agora para pensar, sente um pouquinho os resultados das bobagens que você tem feito, experimenta as consequências desagradáveis das suas escolhas, sente agora o peso das decisões que você tomou na sua vida, experimenta agora na sua própria carne as consequências do caminho que você tomou. Deus faz isso, deixa a gente sentir um pouquinho o gosto amargo daquilo que nós mesmos provocamos, deixa assim que levemos o peso do caminho que estamos trilhando. Mas por quê? Porque Deus gosta de nos ver tristes? Não, porque Ele sabe que essa tristeza vai levar à mudança, essa tristeza vai levar à reflexão, essa tristeza faz a gente encarar quem somos e diz: olha, eu não sou o dono da bola, eu não sou isso tudo que eu estava pensando não, e olha a bobagem que eu estou fazendo com a minha vida, olha a besteira que eu estou fazendo com a minha vida, olha no que é que eu estou transformando a minha vida. E essa angústia e essa tristeza que vem de Deus é para nos tornar melhores. Paulo se alegrava com isso. Ele se sentia alegre, porque a tristeza que vem de Deus é para a vida, é diferente da tristeza que vem do mundo, da angústia que vem do mundo, do sofrimento que vem do mundo, da tribulação que vem das trevas. Essa é para nos arrasar, essa é para acabar conosco. Bendito é aquele que sente a tristeza que vem de Deus. Bem-aventurados são aqueles que sentem a tristeza que vem de Deus e a partir delas podem mudar sua vida. Pois Paulo se alegrava porque Deus nos entristece também, para que paremos um pouquinho e reflitamos sobre o que é que nós estamos fazendo com nossa vida. O quarto princípio da alegria de Paulo nesse texto é o seguinte: essa alegria não significa encher-se de teorias,
mas da experiência de vermos por nós mesmos. É o que ele diz no versículo 12 e o que ele diz no versículo 13, quando ele diz muito especialmente: assim eu lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que, diante de Deus, vocês pudessem ver por si próprios, ver por si mesmos, como são dedicados a nós. Vejam por vocês mesmos o que Deus está fazendo. Vejam por vocês mesmos o que Deus está operando. Vejam por vocês mesmos o que Deus quer ensinar a vocês. O que eu tenho percebido é que as estantes das livrarias estão repletas de livros de autoajuda. Os livros de autoajuda normalmente têm um só objetivo: ensinar-nos teorias da alegria. Como ser feliz sem fazer força. Sinta-se feliz em 7 dias. Emagreça comendo todas as gorduras que você quiser. Como conquistar a mulher dos seus sonhos em poucas horas. E o contrário também, que vem demais: como conquistar o homem dos seus sonhos em poucas horas. Autoajuda, autoajuda, autoajuda. Sabe o que é? Essas pessoas querendo que você aprenda na teoria como ser feliz. É como se eles dissessem: existe uma teoria da alegria, existe uma teoria da realização da vida. Então, se você se apropria dessa teoria da realização da vida, você encontra a chave, e você encontra a alegria, e encontra a realização. O que Paulo nos ensina aqui é o contrário disso. Ele diz: a alegria não é ensinada numa teoria. Não existe uma teoria de ser feliz. Não existe uma teoria de ter alegria. Paulo diz: eu quero que vocês vejam por vocês mesmos, experimentem por vocês mesmos como Deus age na vida da gente. É como se Paulo estivesse dizendo: esqueça as teorias sobre alegria, porque a verdadeira alegria nós só experimentamos e sentimos quando vemos por nós mesmos o que Deus está fazendo em nós e o que Deus está fazendo nas pessoas. Em outras palavras, Paulo está dizendo: é preciso que você tenha essa experiência por si mesmo do que Deus faz em sua vida, para que você sinta a alegria verdadeira, a alegria de verdade. A gente vai para o caminho contrário. A gente quer teorias, a gente quer fórmulas, a gente quer mágicas. Paulo diz: ou você experimenta por você mesmo o que Deus pode fazer na sua vida, ou não há como sentir essa alegria verdadeira. Então, o quarto princípio é este: a alegria não é uma coisa que se vê numa teoria. A alegria é o que experimentamos a partir do que Deus está fazendo em nós. É preciso que nós experimentemos por nós mesmos o que Deus faz em nossa vida, para que possamos entender o que é essa alegria que vem dele. E esse quarto princípio nos leva ao quinto princípio, que é praticamente uma consequência desse, mas que não pode deixar de ser mencionado. A alegria verdadeira não significa procurar motivos de alegria, mas sim buscar a obediência a Deus. E é lá no versículo 16, 15 e 16, quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, essa afeição de Tito por vocês, sabe de onde vem? Sabe por que é que Tito gosta tanto de vocês? Porque ele viu que vocês foram obedientes. A alegria não vem de um motivo alegre que a gente procura fora da gente. Essa alegria da qual Paulo está falando, essa alegria que resiste às provações, essa alegria que resiste ao sofrimento, essa alegria que resiste às tribulações da vida, essa alegria, ela não é encontrada em motivos que nós procuramos.
Não tem como a gente sair caçando motivos para ser alegres fora da gente. Paulo está dizendo, essa alegria só é experimentada quando nós somos obedientes. A alegria da qual eu estou falando a vocês, diz Paulo, ela vem de obediência à palavra. Obedecermos à vontade de Deus. Nós não encontramos essa alegria nas festas, nos programas humorísticos, nos parques de diversão, nos livros de entretenimento, nas músicas que nos emocionam. Essa alegria, Paulo diz, nós encontramos na obediência à palavra de Deus. Isto é, quando nós obedecemos à vontade de Deus, quando nós obedecemos à palavra de Deus, então nós experimentamos uma alegria que nós não podemos experimentar em nenhum outro lugar. Vejam como o conceito de alegria de Paulo aqui é totalmente diferente dos conceitos de alegrias e das idealizações de alegria que nós formulamos. Paulo começa dizendo que a alegria não significa que a tristeza tem que sair para a alegria entrar, não. Ele diz, a alegria entra no meio da tristeza. E Deus nos consola no meio da provação. E lá a gente encontra alegria no meio da provação. Paulo nos diz que essa alegria não quer dizer ver atos prodigiosos de Deus todo dia, um mar vermelho se abrir por dia, um morto ressuscitar por dia, uma multiplicação de pães por dia. Não, mas ver Deus agir nas situações comuns, através de pessoas comuns. Essa alegria não depende dos atos prodigiosos de Deus, ela depende de Deus e ponto. Terceiro, Paulo nos ensina que essa alegria não significa não ter tristeza, mas significa que a tristeza que vem de Deus opera em nós, para que essa alegria se firme em nós. É uma alegria que, por contradição total, ela vem no meio da operação da tristeza nos nossos corações, dessa tristeza que vem de Deus. Porque Deus usa a tristeza para nos mudar, e quando mudamos e sentimos essa alegria, Paulo nos lembra que essa alegria não significa encher-se de teorias sobre como ser alegre, como ser feliz, mas de experimentar o que Deus nos dá, experimentar por si mesmo Deus na sua vida e o que Deus faz na sua vida. E por fim, Paulo nos lembra que essa alegria não significa ficar procurando motivos de alegria fora de nós, mas que ela vem de uma atitude de obediência. Quanto mais obedientes à palavra de Deus, mais alegria nós experimentamos no Senhor. E aí a gente conclui e entende por que o apóstolo Paulo chama a alegria de fruto do Espírito, quando ele coloca a lista das virtudes do fruto do Espírito. A alegria vem em segundo lugar, ele fala amor, alegria, paz, bondade, amabilidade, por aí vai, até domínio próprio. Mas a segunda que aparece é a alegria, está percebendo? Alegria não é uma coisa que nós produzimos, essa alegria não é algo que nós produzimos em nós. Essa alegria é algo que o Espírito Santo produz em nós. Ela é fruto do Espírito. As alegrias outras que nós experimentamos, elas não resistem à primeira preocupação que temos. As alegrias outras que experimentamos são totalmente volúveis. As alegrias outras que experimentamos dependem essencialmente dos outros, da alegria dos outros, da presença dos outros, dos movimentos da vida, das promoções da vida, do consumo, das compras, das festas, da música tocando. Essas alegrias pulverizam. Tire da vida desses alegrinhos qualquer um desses canais que eles precisam para manter a sua alegria funcionando, e eles se desesperam. Não é à toa que está
cheio de gente nos consultórios psiquiátricos. Tire um desses canais de manutenção de alegria dessas pessoas e vejam como elas enlouquecem, como elas surtam, porque elas dependem desesperadamente desses canais de alegria. E aí o apóstolo Paulo vem e diz: olha, a alegria é fruto do Espírito. A gente não consegue produzir isso não. A gente não consegue produzir dentro da gente isso não, por mais que a gente queira. Porque é algo que o Espírito Santo produz na gente. Você quer ser forte na fraqueza? Lá na frente, quando Paulo fala, é na fraqueza que eu sou forte, lembre-se disso aqui. Lembre-se do resto do que nós dissemos. Quer ser forte na fraqueza? Procure a alegria que torna você forte na fraqueza. Quer ser forte na fraqueza? Procure a alegria que dá força a você. Quer ser forte na fraqueza? Procure essa alegria que é construída em nós pelo Espírito de Deus. Quer ser forte na fraqueza? Experimente a alegria que o Espírito Santo realiza e faz na nossa vida. Essa é a verdadeira alegria. Infelizes são aqueles que precisam de outras alegrias e precisam ficar soprando esses balões de alegria para que eles não murchem nunca. Aqueles que desfrutam da alegria do Espírito, eles sabem que não são seus sopros individuais que mantêm a alegria ativa, mas é o sopro do Espírito. Experimente o sopro do Espírito. Experimente o sopro do Espírito. E você verá que o balão da sua alegria permanecerá sempre cheio do sopro do Espírito de Deus. Curve a sua cabeça comigo, por favor. Que aqui o Espírito de Deus falou com você essa noite. Quais são os conceitos que diante do Evangelho o Espírito de Deus pode mudar na sua vida hoje? De que maneira essa noite você pode experimentar a alegria de verdade no Senhor, na obediência à palavra de Deus, na comunhão verdadeira com o Senhor? Que tal trocar essa noite as alegrias que não resistem, as alegrias volúveis, as alegrias passageiras e efêmeras, as alegrias produzidas por nós mesmos, e experimentar essa noite a alegria que é fruto do Espírito, a alegria que vem de Deus, a alegria que vem do Evangelho do Senhor Jesus. Se nessa noite você quer experimentar essa alegria da qual Paulo falou, essa alegria que só encontramos no Senhor, essa alegria que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar a não ser no Senhor e na sua palavra, no Senhor e no Evangelho do Senhor. Se nessa noite você quer experimentar essa alegria aí onde você está, eu quero orar por você. Levante agora a sua mão e eu vou orar por você agora. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Sim. Lá na galeria, alguém que quer experimentar essa alegria que vem do Evangelho do Senhor Jesus, levante sua mão agora, eu quero orar por você. Aqui embaixo há mais alguém que está dizendo: sim, eu quero essa alegria. Deus abençoe você. Sim, Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Senhor querido, aqui estão corações abertos para que o Evangelho possa produzir neles a verdadeira alegria que vem de Ti.
que eles experimentem por eles mesmos, vejam por si mesmos, e seja uma experiência real em suas vidas, que nessa noite saiam daqui com a certeza de que carregam consigo a leveza da alegria que vem do teu Espírito. É o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém.